No vídeo de hoje vamos conversar com duas professoras pesquisadoras que fizeram um estudo sobre matemática e acarajé. O acarajé é um quitute típico da Bahia. Eu sou Anderão Miranda, professor e apresentador do canal Teorema das Coisas e membro do Grupo em Foco. Este vídeo faz parte de um evento de etnomatemática chamado Vem Brasil. E venho convidar você para assistir e conhecer a matemática do acarajé, com as professoras Daniela Santa Inês Cunha e Francileide Santana. Então, a primeira parte vocês vão ver a apresentação da Francileide, fazendo uma explanação, um panorama da sua pesquisa e do seu estudo. No segundo momento, os membros do Grupo em Foco vão fazer perguntas a elas duas. Então, vem Brasil e vamos juntos com a Fran! Olá, Vem Brasil! Eu me chamo Francileide Santana, sou professora de matemática aqui do estado da Bahia e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho do Que é que a Baiana Tem, uma proposta de inserção da cultura baiana através do acarajé no ensino de matriz. Esse trabalho ele foi construído em 2018, enquanto eu cursava a licenciatura em matemática, e foi o meu trabalho de conclusão de curso no Instituto Federal da Bahia, orientado pela professora Daniela. Foi pensando na responsabilidade da matemática enquanto componente curricular para a cidadania é que foi elaborada essa proposta, cujo objetivo principal é associar o conteúdo de matrizes à cultura baiana, mais especificamente o acarajé, trazendo sua história, seu legado de resistência, sua ligação com o sagrado de candomblé, sua associação com a cultura africana, também fazendo uma associação direta do conteúdo de matrizes e a busca pelo custo da produção dos acarajés, e por fim, trazendo o trabalho das baianas de acarajés, que é qual a matemática que elas se utilizam nos processos que se estabelecem desde a compra dos ingredientes até a venda do quitute. É importante destacar que a proposta ela foi elaborada para ser realizada em turmas do segundo ano do ensino médio. Eles estarão divididos em equipes, indica-se que sejam equipes de 5 estudantes no máximo, e a proposta ficou dividida em 3 etapas. Os estudantes realizarão atividades divididas em 3 etapas. Os títulos de cada etapa foram escolhidos em Yorubá. A etapa 1, por exemplo, se chama Imalé, as histórias do acarajé no Brasil. A palavra Imalé significa respeito aos ancestrais. E foi escolhido isso porque nesse momento que os estudantes serão convidados a pesquisar sobre as histórias do acarajé no Brasil, no período escravista, imediatamente pós-escravista e na atualidade. Então, os estudantes eles entrarão no contexto do acarajé não só com o quitute, mas com toda uma história por trás. E haverão encontros em que é indicado que os professores analisem alguns textos de pesquisadores na área com os estudantes e, após isso, eles deverão apresentar um seminário ou uma manifestação artística na qual eles consigam expressar as suas descobertas com relação às histórias do acarajé. O roteiro instiga-os com algumas perguntas-chave que faz com que eles cheguem à solução final. E caso os estudantes não cheguem de imediato à solução, o trabalho também conta com um manual para o professor. Com isso, o professor ele se prepara para possíveis erros que vai acontecer. Na verdade, os estudantes eles podem cometer erros no caminho, mas é preciso que o professor ele saiba como conduzir isso de forma a potencializar a aprendizagem desses estudantes, como fomentar essa aprendizagem através dos erros. E o manual ele tenta trazer algumas dessas possibilidades de situações, acontecimentos que podem ocorrer no momento da aplicação da proposta. A última etapa é a etapa Cagó. E Cagó significa pedir permissão para adentrar em uma casa. Nesse momento, os estudantes eles pesquisarão todo o trabalho das baianas de acarajé, farão entrevistas, entrarão no seu universo e analisarão qual é a matemática utilizada por elas. É importante lembrar que o trabalho das baianas perpassa por ideias parecidas com a Lodé, como por exemplo ter a receita, elaborar plano de compra baseado no custo-benefício, chegar ao custo da produção,
mas não necessariamente elas se utilizam de matemáticas acadêmicas. Ela desenvolve, possivelmente, técnicas próprias para lidar com as necessidades da sua profissão. É por isso que afirmo que, no trabalho, que as baianas elas se utilizam de etnomatemáticas. E o trabalho da baiana, apesar de perpassar por etapas parecidas com a Lodé, ele vai além disso. Exigem outras variáveis, como, por exemplo, analisar o tamanho do acarajé, estabelecer promoções, descontos, basear-se no aluguel, no todo o custo de sua produção, para além dos materiais e ingredientes. Então são muitas variáveis e isso exige uma matemática ainda mais complexa. E essas técnicas são desenvolvidas por elas de acordo com as necessidades de sua profissão. E é por isso que nessa etapa os estudantes se investigarão que matemática é essa, podendo fazer ou não a associação com a matemática que eles utilizaram da Lodé, mas sabendo que uma independe da outra. Essas três etapas unidas, elas formam a proposta. Eu acredito que associar esses saberes ao ofício das baianas de acarajé serve como contribuição para a formação do indivíduo, para o ofício das baianas de acarajés, para valorizar esse ofício e também para promover o respeito à diversidade de clérigos, de raças, de culturas, que por muitas vezes foram silenciadas. Então, dar voz a essas culturas é muito importante. Esse é o principal objetivo da proposta. Olá, eu sou a Anete, sou professora do IFBA e integrante aqui do Grupo em Foco. E eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho, Fran, e a professora Daniela também, né? Parabéns pela proposta, muito interessante. E eu trago aqui uma pergunta que é a seguinte: você já conseguiu colocar, Fran, em sala de aula a sua proposta? Se você conseguiu colocar, como a proposta foi recebida pelos estudantes? Né? Eles empatizaram? Eles sugeriram outras ideias para o que você tinha proposto anteriormente? Obrigada. Olá, professora Anete. Na verdade, não. Ainda não consegui aplicar a proposta em sala de aula, porque esse trabalho foi feito há 2 anos e em 1 ano só que eu tenho de professora formada, atuando no estado aqui da Bahia. Mas durante esse ano passado, eu não tive a oportunidade de estar com estudantes do ensino médio, que é para quem a proposta foi elaborada. Óbvio que eu tentei associar a culinária, a cultura baiana de outras formas, mas não diretamente realizando essa proposta. E acredito que esse ano, como eu tenho já turmas de ensino médio, eu consiga aplicar. E com certeza vai enriquecer muito o trabalho essa aplicação, porque quando a gente aplica o trabalho, surgem novas ideias, novas coisas que devem ser alteradas para que o trabalho ele seja melhor aplicado, né? Então eu estou na expectativa de aplicar esse ano, se tudo correr bem, a depender da situação aí do nosso país, mas acredito sim que neste ano eu consiga aplicar e poder modificar para o bem, né, para melhor. Essa proposta é uma coisa que me gera bastante ansiedade no sentido positivo de acrescentar algo positivo em um trabalho em que eu me dediquei bastante para construir. Olá, quero iniciar parabenizando a Fran e a Dani pelo trabalho desenvolvido, um trabalho que tem importância tanto para o ensino da matemática no ensino médio, como também para trazer e valorizar a cultura baiana. Uma pergunta é: um professor de um outro contexto que queira adaptar a proposta para a sua realidade, que sugestões você pode trazer, além daquelas que você já trouxe com relação à questão do erro que os alunos podem realizar durante a atividade? Olá, professor Leandro. Essa é uma proposta que a adaptação é muito simples de acontecer. Por quê? Ela trabalha com culinária. E na culinária, os entes culturais estão presentes muito fortes. Toda culinária carrega uma história. E dentro dessa história existem legados, existem características culturais muito fortes. Então, é um trabalho que utiliza a receita do acarajé, mas que, se for em outros contextos, pode utilizar receitas de pratos, de elementos típicos da região em que o professor quer trabalhar. Então, buscar qual é a história presente naquele elemento que o professor resolveu trabalhar
é aí que vai residir a riqueza, né? E a manutenção da essência da proposta, que é trazer todos os aspectos culturais do estudante para dentro da sala de aula. Então, é sim possível, desde que o professor esteja disposto a buscar qual é a história daquele ente que ele resolveu pesquisar, daquele prato típico da região, e se aprofundar nela com o sentido de trazer a cultura dos próprios estudantes para a sala de aula, sendo totalmente possível fazer essa adaptação. Outra pergunta. Você pretende entrevistar baianas de acarajé para saber como elas fazem os cálculos dos custos para produzir esse bolinho? O que você acredita que você pode melhorar ou ressignificar a proposta a partir desse contato com essas baianas, dando voz a elas? A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta que as pessoas me fazem, se eu tive o contato com as baianas para realizar o trabalho. Então, eu tive esse contato, no entanto eu não pude escrever sobre ele por uma questão de que era pouco tempo para elaborar o TCC, era preciso submeter a um comitê de ética, então eu não tive esse contato de imediato escrito. Por escrito no meu TCC não tem esses relatos com as baianas, mas é algo que eu pretendo sim fazer, porque eu acredito que quando a gente adentrar nesse universo das baianas, outras ideias podem surgir para levar para a sala de aula, de técnicas, de raciocínios que só irão acrescentar com relação à aprendizagem. É interessante falar que a minha ideia é que os estudantes eles estejam conscientes do que é etnomatemática, sejam conscientes do próprio processo de aprendizagem. Então eu acredito que adentrar no trabalho das baianas de acarajé junto com os estudantes me permitirá ter uma visão melhor sobre o trabalho delas e ter ideias, insights de como levar isso para a sala de aula. Eu gostei muito do trabalho, acho que tem tudo a ver com a etnomatemática. Se você pudesse fazer uma entrevista com as baianas, né, a priori, o que você esperaria de resposta? O que surgiria dessas respostas dessas baianas? Olá, professora Cecília. Bom, eu costumo não criar muitas expectativas para que eu não tenha ideias forçadas, né, quando eu for fazer a entrevista, para que eu não force respostas. Mas uma das coisas que eu quero explorar quando eu entrevistar as baianas é o fato de querer saber como é que elas fazem para otimizar o cálculo. Porque, por exemplo, quando eu pensei nas matrizes porque elas organizam aquele excesso de dados que tem na produção do acarajé. São muitos ingredientes, são muitos preços, a receita exige muitas coisas, e além do acarajé, o bolinho, né, que é do acarajé, que foi o que eu investiguei, existem os ingredientes que acompanham o acarajé, o vatapá, o caruru, então é um excesso enorme de informações. O que eu quero descobrir é que técnicas elas utilizam para fazer esse cálculo do custo de forma rápida, porque eu acredito que elas não fiquem gastando um tempo exagerado para poder chegar no custo da produção. Então, o que é que elas fazem para poder chegar a esse resultado de forma rápida, de uma forma que elas possam repetir todos os dias essa mesma tarefa, seguindo um padrão, seguindo um método. Então, a minha maior curiosidade é saber como elas otimizam esse trabalho. Olá, sou Elda, professora em Portugal e membro do Grupo em Foco. Fran, gostei do seu trabalho e parabenizo a você e a professora Daniela. Gostaria que você explorasse a etapa LODE, quando você diz que os alunos vão passar os dados da tabela para a linguagem matemática, ou seja, criar as matrizes. Gostaria de vê-las. E por último, o custo dos 15 acarajés. Obrigada. Olá, professora Elda. Essa é uma pergunta que todos têm curiosidade de saber, que é como associar, né, as matrizes na busca pelo custo das produções do acarajé. Na verdade, os estudantes eles têm em posse 3 dados, que é a quantidade comprada, a quantidade fornecida pela receita e o preço. Então, de posse desses 3 dados, o que é que eles farão? Transformarão esses dados em matrizes.
cada matriz em uma disposição adequada. A princípio eles farão isso aleatoriamente, podem usar matriz diagonal, linha, coluna, mas eles com o tempo entenderão que precisarão adequar essas disposições. Uma das soluções é que os estudantes precisarão colocar a matriz da receita em uma matriz linha, a matriz da quantidade comprada em uma matriz diagonal e a matriz do preço em uma matriz coluna. Feito isso, basta inverter a matriz diagonal, que é da quantidade comprada, fazer a multiplicação entre receita e quantidade comprada, que aí você tem uma razão entre a quantidade que você precisou e a quantidade que você comprou. De posse disso, basta multiplicar pelo preço e aí você chega ao custo dos 15 acarajés, que no caso da pesquisa foi R$ 12,66. Obviamente, esse raciocínio não é algo tão rápido. O roteiro ele provoca os estudantes até que eles cheguem a essa ideia. Mas quando eles têm esse raciocínio para outras receitas, pronto, fica mais tranquilo, porque eles sempre seguirão esse padrão. E aqui vai a pergunta do membro Elisângelo, que não pôde estar presente, mas deixou a seguinte pergunta: qual a maior dificuldade de vocês encontrada na pesquisa? Respondendo à pergunta do companheiro de grupo de pesquisa Elisângelo, onde ele quer saber quais foram os maiores desafios ao longo da nossa pesquisa, na construção desse trabalho. Eu sou Daniela Cunha, fui a orientadora do trabalho de Francileide Santana e acho que o maior desafio foi trazer o respaldo da Lei 11.645, que obriga a inserção da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares e sem perder o foco do estudo da matemática dentro dessa proposta. Então, com o respaldo da lei, a gente trouxe a valorização da cultura baiana com o foco no acarajé, né, particularmente. Trouxemos o cálculo do custo da receita do acarajé, sem deixar de valorizar as nossas origens, as nossas ancestralidades, né? Toda a história que envolve a receita desse acarajé. Além disso, a gente também se respaldou nas nossas diretrizes curriculares, nos nossos parâmetros curriculares nacionais, e que também foi um desafio, né? Trazer os objetivos, né? E competências dos nossos parâmetros curriculares, sem esquecer da Lei 11.645 e sem esquecer também da matemática. Então, trazer, né, o custo do acarajé, trabalhando com o tópico de matrizes e trazendo o respaldo da lei e fazer essa articulação, né, essa tríade foi o nosso maior desafio desse trabalho, mas acredito que ao longo da nossa pesquisa a gente conseguiu desenvolver, não é, um trabalho que tem um manual para o professor, né, e uma proposta extremamente execuível que pode ser aplicada nas salas de aula e nos currículos de matemática das escolas baianas e mundo afora.